Quem nunca se sentiu sozinho? Quem não sabe o que é se sentir sozinho? Solidão é uma coisa que afeta todo mundo. E hoje vamos conversar um pouco mais sobre esse tema. E antes de entrarmos nesse assunto de solidão propriamente dito, é muito importante, eu diria até que fundamental, separarmos solidão de solitude. Muitas das vezes as pessoas acham que são sinônimos, que significam a mesma coisa e que, como elas enxergam solidão como algo ruim, elas acabam enxergando solitude como algo ruim também, onde na verdade não é. Solitude é algo muito importante e fundamental para todo ser humano. Pois solitude nada mais é do que um momento de introspecção. É aquele momento onde a gente vai se relacionar única e exclusivamente conosco, com nós mesmos. Talvez seja por isso que as pessoas têm medo, né? Faz sentido, né? A gente entende por que as pessoas fogem tanto desse momento de solitude. Só que ele é fundamental, não dá pra viver sem esse momento de solitude, porque a gente precisa, vivendo no mundo que a gente vive, mesmo sendo seres gregários, mesmo sendo seres políticos, a gente precisa se voltar também em algum momento para nós, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa se entender e que para a gente possa se dar a atenção necessária. E é importante também ressaltar que esse momento de introspecção, esse momento de solitude, ele é um momento que independe do ambiente. Você pode ter esse momento sozinho, ou seja, na sua casa, no seu quarto, aquele momento onde só tem você e você interage consigo mesmo, e você pode ter esse momento no meio de uma porção de pessoas, como por exemplo lendo um livro no metrô. Você vai estar cercado de pessoas, mas independente disso você não vai estar estabelecendo nenhuma relação com elas, você vai estar focado naquilo que você está fazendo, você vai estar focado naquele momento consigo mesmo, independente da quantidade de pessoas que estiverem ao seu redor. E um outro aspecto importante para a gente entender a dinâmica que está envolvida com a ideia de solidão é olhar um pouco para as nossas relações. Porque é óbvio, o Patrick falou que solitude é a nossa relação conosco e, obviamente, além da nossa relação conosco, tem a relação com as outras pessoas, com o ambiente de forma geral. E aí a gente tem um programa sobre relacionamento, onde a gente fala de maneira mais ampla sobre esse assunto, mas aqui a gente vai dar uma pincelada. E aí a gente precisa entender que as relações elas não se resumem à interação física que a gente tem com as pessoas no momento que a gente está com elas, mas também tem a ver com pensar nas pessoas. Tem a ver com se sentir parte de um grupo, se sentir pertencente a algo, mesmo que sejam pessoas que você não conheça. Às vezes você está na internet e você faz parte de uma comunidade, faz parte de um grupo, faz parte de pessoas que passaram por uma situação específica, que vivenciaram uma situação específica no passado, e tudo isso traz essa ideia de pertencimento e compõe o que a gente chama de relacionamento. Então, para além dessa interação e para além de estar fisicamente com as pessoas, a gente precisa entender que isso não basta, porque às vezes de fato nós nos relacionamos com muita gente, mas essa relação não cria laços de verdade. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de criar vínculos, de criar conexões. Quando existem conexões, aí sim a relação se estabelece e a gente consegue ir para um outro caminho que talvez seja um pouco mais próximo da solitude, e a gente vai abarcar um pouco mais isso ao longo do programa. Mas quando isso não existe, aí a gente se aproxima um pouco mais do que a gente tem como solidão. A solidão, como o João já começou a pincelar aqui, ela é uma resposta negativa, ruim, desarmônica, à ausência de relação. Se eu não tenho relação, eu começo a me sentir separado. O Patrick fez um comentário quando estava abordando a ideia de solitude, que falou que nós somos seres gregários. Isso é verdade, nós somos seres políticos, nós dependemos de interações, nós dependemos da ideia de pertencimento. À medida em que eu vou me isolando do mundo, eu vou me sentindo sozinho. Esse sentimento de solidão, ele pode estar porque eu estou isolado fisicamente de todo mundo. Isso é verdade, isso é uma sensação que a gente muitas das vezes tem, mas principalmente ele decorre de uma sensação que nós temos de que nós não temos conexões. Ninguém pensa em mim, eu estou isolado, ninguém pensa como eu penso. E você provavelmente passou por isso na sua adolescência, ou se você é adolescente, talvez você esteja passando por isso, nesse exato momento. Eu vou te dizer, com base em pesquisas, que a maior porcentagem da sensação de solidão que nós experimentamos na nossa vida é durante a adolescência. Porque o nosso cérebro ainda está em formação, ele ainda está interagindo com ele mesmo, aprendendo a funcionar para que ele tenha uma idade madura proveitosa. Então, nesse momento, a gente tem uma certa dificuldade de entender o que a gente sente, o que a gente pensa. Essa confusão é normal e por isso a gente tende a se sentir sozinho.
Porque eu penso de um jeito e eu não encontro ninguém que pensa da mesma forma que eu. Mas à medida em que o seu cérebro matura, você volta a pensar de uma forma diferente e você começa a criar essas conexões com outras pessoas. Você começa a se sentir mais pertencente a outros grupos. Você cria vínculos fortes, como o João falou, e você vai se afastando dessa ideia de solidão. É interessante, né, que falar de solidão acaba tendo com que necessariamente a gente fale sobre solitude. Porque se eu estou falando de estabelecer relações, se eu estou falando de que a forma de eu não me sentir sozinho, né, no sentido negativo, seja eu estabelecer conexões com as pessoas, para que isso aconteça é fundamental que eu também estabeleça conexões comigo. Então é importante a gente se conhecer, é importante a gente se conectar conosco para que a gente possa, através desse conhecimento, também se permitir se conectar com outras pessoas. E também é muito importante, né, que você, que talvez já tenha se sentido sozinho, né, mas que hoje em dia tenha laços, tenha amizades verdadeiras, se sinta pertencente a grupos e já não sinta mais essa sensação de solidão, procure reparar nas outras pessoas que talvez estejam passando por esse momento de solidão, né? Porque elas vão demonstrar isso de alguma forma, elas vão externalizar isso de alguma forma, porque como a gente disse, a solidão não necessariamente significa você estar isolado fisicamente das outras pessoas. Na verdade, é praticamente impossível você estar isolado fisicamente das outras pessoas o tempo todo. Então, aquela pessoa que se sente solitária, que se sente sozinha, ela vai estar interagindo de forma indireta com a sociedade de alguma forma. E é importante que essa sociedade que já vivenciou isso em algum momento, porque todos nós vivenciamos isso em vários momentos da nossa vida, percebam que essa pessoa, ela está passando por um momento de dificuldade onde ela não consegue estabelecer laços, ou mesmo que você sinta que tenha laços com ela, ela não consegue perceber isso. Você entenda que ela não consegue perceber que ela faz parte, que ela pertence a um grupo. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa que está ali, ela não vai conseguir sair dali sozinha. Porque se ela se sente daquele jeito... Afinal, ninguém pensa como eu, como é que eu vou achar alguém que pense como eu? Eu vou fazer parte de alguma coisa. E eu não vou buscar. Eu vou buscar cada vez mais a solidão. Por mais que ela seja ruim, isso também é uma coisa muito importante. A gente acaba buscando ela. A gente acaba indo em direção a ela de maneira consciente, porque a gente se sente tão isolado, tão sozinho de verdade, que a gente fala, então a solidão é a única coisa que eu tenho. E eu vou buscando cada vez mais me isolar, cada vez mais me separar das pessoas, sem perceber que isso me gera vários problemas psicológicos, emocionais e até mesmo físicos. Esses problemas físicos que você está dizendo, é importante a gente perceber que é comprovado, a gente tem aqui na descrição alguns artigos de referência, caso você queira dar uma estudada um pouco mais a fundo sobre isso, que serviu de base para o nosso estudo, que é a percepção de que a pessoa que se sente sozinha, e talvez você já tenha passado por isso, ela tem a sensação de que ela não conta com ninguém. Porque ela está sozinha, ninguém pensa como eu não posso contar com ninguém. Logo, ela desenvolve um grau de atenção constante, no sentido de que essa atenção vai gerar tensão dentro do próprio corpo. Ah, mas eu sou acostumado a fazer isso. Porque nós como seres humanos, nós nos adaptamos. Nós entramos numa homeostase, a gente entra nessa normose de apenas contar consigo mesmo, só que o nosso organismo ele fica tenso. Então ele começa a liberar cortisol dentro do nosso sangue, do nosso organismo, e o nosso corpo passa a adotar um sistema inflamatório constante. Esse sistema inflamatório, obviamente, ele vai desencadear outras coisas, como o aumento da pressão. Então tem gente que com 30 anos de idade já tem pressão alta, mesmo tendo uma boa alimentação, e não sabe por quê. Talvez seja uma consequência da solidão. Não significa que quem tem pressão alta se sinta sozinho, mas a solidão, ela desencadeia essa sensação de pressão mais alta. Essa pressão alta, obviamente, ela vai encurtar a sua expectativa de vida. Tem uma série de outras coisas que vão decorrendo dessa sensação de solidão. Então a solidão, ela não é só, como o Patrick muito bem disse, um problema emocional. Ela também envolve questões de saúde pública. Ela envolve questão de organização social. E que mundo nós queremos estar de fato, né? Com certeza, né? E aí, pensando no mundo que a gente quer estar de fato, a gente faz tantas coisas, a gente busca tantas coisas, a gente quer realizar, a gente quer atingir e ser tantas coisas, e a gente esquece de aspectos que são vitais para a nossa existência e para uma existência feliz, e
busca outras coisas que se tornam um pouco vazias. E aí, um pouco não, né? Completamente. E aí o Patrick tinha comentado, né, que a gente precisa buscar a solitude, buscar entrar em contato conosco para que a gente possa desenvolver relações saudáveis. E eu acho que o caminho oposto também é muito importante. A gente precisa olhar para as nossas relações e tentar estabelecer laços fortes, laços saudáveis, independente das diferenças que existam, para que a gente também consiga entrar em contato conosco. A gente pode fugir tanto para um lado quanto para o outro. E as duas coisas são ruins. As duas coisas nos fazem muitas vezes nos sentir sozinhos. E acho que até outros aspectos de autocuidado bem simples fazem muita diferença nesse processo. Então, se alimentar bem, se exercitar, dormir bem, coisas que a gente ouve falar aí desde que nasceu, né? Eu falar a vida inteira, a gente quase nunca faz, tem um potencial muito grande de evitar essas modificações biológicas, por exemplo, como a que o Paulo falou. A gente constrói um ambiente biológico mais favorável para que o nosso cérebro funcione melhor e para que a gente consiga lidar melhor com as oscilações, com as dificuldades, com os medos, com as coisas que naturalmente vão aparecer na nossa vida. Então, mais uma vez, se sentir sozinho faz parte da nossa existência. Em algum momento nós vamos nos sentir sozinhos, mas se sentir constantemente sozinho pode começar a acender um sinal de alerta para que a gente busque amparo, para que a gente busque carinho, para que a gente olhe para a nossa história e perceba se em algum momento existiu alguma coisa que fez com que a gente parasse de confiar nas pessoas, fez com que a gente parasse de permitir que outras pessoas nos ajudem. E no final das contas, a gente precisa entender que pedir ajuda é importante, que a gente precisa dos outros e que a gente só constrói uma vida, a gente só constrói carreira, a gente só alcança coisas materiais que podem sim ser importantes se a gente está bem dentro de nós e se a gente está bem com as outras pessoas. No fim das contas, é isso o que mais importa na nossa vida. E esse ponto que você trouxe, João, que é fundamental, é claro que a gente não consegue despertar isso da noite para o dia. Você está vendo esse vídeo, isso está começando a soar como um vislumbre desse ponto que o João trouxe. Mas é importante você buscar interações. Talvez você não tenha pessoas com quem você possa contar. Talvez você não tenha ainda essas pessoas na sua vida. Talvez você não tenha pessoas com quem você possa desabafar. Mas caso você queira estudar um pouco mais sobre isso, entrar em contato com pessoas que estão buscando sair da solidão, estão buscando se tornar pessoas melhores, dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar. A gente tem grupos de debate do qual você pode participar e conversar com outras pessoas que já passaram por isso ou que estão passando por isso, mas que estão nesse processo de transformação, criando esses laços que são fundamentais para a gente repensar não só a nossa vida, mas a sociedade na qual a gente está. O João comentou sobre a questão da carreira. Muita gente pensa que a carreira, não, eu me faço sozinho, né? E aí pisa nos outros, passa a perna em todo mundo, né? O que importa é você puxar saco do seu chefe e apontar o dedo para o problema dos outros, e aí você cresce. Mas você cresce sozinho, porque os seus amigos no trabalho não gostam de você, porque você é o traíra, e o seu chefe sabe que você fala mal dos outros. E se você está falando mal dos outros, você também deve falar mal dos outros. Sim. Ele apenas te aceita porque você dá informações para ele, mas isso não significa que você tenha uma relação verdadeira com aquela pessoa. Quando a gente começa a buscar sair da solidão, nós vamos criando laços e um ajuda o outro. Quem vai ganhar a promoção vai ser o Patrick. Não importa, porque a promoção do Patrick vai fazer com que o ambiente continue harmônico, porque nós criamos uma boa relação e não importa se hierarquicamente dentro da empresa ele se tornou meu chefe, porque a gente tem uma boa relação, a gente não tem apenas uma relação de chefia, a gente tem uma relação de companheirismo, de cumplicidade, mesmo que dentro só do ambiente de trabalho, mesmo que a gente não saia depois para tomar um suco de uva, um suco de laranja, para comer uma pizza, né, para bater uma bola, mesmo que a gente não faça isso, mas a gente cria uma relação no trabalho. E aquilo já faz com que eu já não me sinta sozinho no trabalho. Né? Olha que maravilha. Você tocou num assunto muito interessante, né? Que embora não seja o cerne do estudo, né, desse vídeo de agora, mas é interessante falar sobre isso, né? Muitas pessoas falam, não tenho amigos, né? Não tem ninguém se importa comigo e tudo mais. E aí, muitas vezes a gente escuta aquele conselho do tipo, mas você não sai de casa, você não conhece pessoas. De fato, realmente, você precisa socializar para poder conhecer pessoas e estabelecer conexões. Mas só isso não é suficiente, porque você nunca vai conseguir estabelecer conexões com ninguém se você não tiver o mínimo de moralidade para isso. Né? Esse exemplo que o Paulo deu, né, que você trouxe, foi brilhante, porque, de fato, a gente está falando aqui o tempo todo de estabelecer relações. E como se estabelece relações? Bom, o primeiro passo é sendo
uma boa pessoa. Tem que ser legal, né, cara? Você não precisa ser, né? Eu falo isso com muito cuidado, porque assim, você não precisa ser um santo, você não, precisa, não é isso, nenhum de nós aqui é. A questão é você não ser uma pessoa que as pessoas não querem ter do lado. Né? É óbvio, sempre vai ter alguém que não quer estabelecer relações com você, sempre vai ter alguém que não quer ter você do lado, porque é uma questão daquela pessoa. Tudo bem, você não vai estabelecer relações com todo mundo, mas se você quer estabelecer relações verdadeiras com alguma pessoa, com algum grupo de pessoas, você tem que entender que você tem que dar valor a essas pessoas, que você tem que ser uma pessoa minimamente moral para que você seja uma pessoa aceitável dentro daquele grupo, né? Então, sim, nos tornarmos pessoas melhores, sermos pessoas que respeitadoras, sermos pessoas que buscam as coisas e fazer o que é certo, é muito importante para que a gente consiga estabelecer laços verdadeiros. Bom, eu espero que todo esse debate tenha feito com que você também tenha entrado um pouco mais em contato com esse aspecto de você e que faz parte de todos nós. A gente precisa conversar sobre essas coisas que às vezes incomodam um pouco, mas que a gente precisa tornar natural, justamente para que a gente possa entrar em contato no dia a dia e fazer com que elas se tornem mais harmônicas dentro da gente. Afinal, se a gente não conversa sobre o assunto, é difícil a gente perceber quando ele está acontecendo. Né? E caso você queira receber mais informações, queira receber algumas ideias também para poder refletir durante o dia a dia, você pode olhar nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Fundamental, né? Muito bom. Então, a gente conta com a sua participação, com a sua ajuda e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.